Vamos falar aqui sobre o Velho e o Novo Testamento. Vamos entender um pouco mais a respeito de Moisés e Cristo, o ministério do homem e o ministério do Espírito. Deus atuando no Velho e no Novo Testamento, fazendo essas correlações, trazendo um entendimento bíblico para a edificação da nossa fé e nossa liberdade em Cristo, para não sermos manipulados pelos homens e não confundirmos Cristo com a manipulação do homem, com o domínio humano. Entendermos o que é o poder do alto, a cobertura espiritual, a liberdade em Cristo, o ser entronizado em Cristo, o exercer a nossa vocação celestial, compreender isso, não embaraçando com a oferta dos homens, com o domínio dos homens, através de cargos, através de uma hierarquia que o próprio homem elabora para prender o próprio homem. O homem dominando sempre termina em o homem sendo adorado, sendo evidenciado. E tudo isso aponta para a religião. A religião constrói isso. O religare segundo os homens. No entanto, o que Deus faz é o contrário disso. O plano de Deus perfeito em Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado e imolado antes do mundo existir, veio a manifestar-se e cumprir essa eterna redenção. Agora vamos aqui. No Velho Testamento, o Espírito Santo estava sim usando o homem como um meio. Hebreus capítulo 1 determina isso, revela isso, que Deus falou através dos profetas e dos anjos. Deus se manifestou de diversos modos. Vemos, por exemplo, de forma angelical, com a passagem onde Deus aparece a Josué como capitão dos exércitos celestial, Deus como um anjo aos pais de Sansão. Em diversas passagens aparece a Abraão. E o ministério profético, Moisés como um dos principais profetas, ele próprio profetizou que haveria de ser levantado um profeta semelhante a ele, de modo que a lei veio por meio de Moisés. E nessa compreensão, Moisés e todos os profetas, a lei e os profetas duraram até João. Essa escritura registrada lá em Mateus 11 se refere exatamente a essa mudança do Velho para o Novo Testamento. Isso não quer dizer que Deus não tenha mais homens, que Deus não use mais os homens. O diferencial é que no Velho Testamento Deus não estava habitando no homem de forma o homem redimido. O novo homem não tinha sido ainda manifestado. O Espírito Santo inspirava, aparecia e falava, por exemplo, como diz a Isaías e a Jeremias: te dei as nações como profeta, te escolhi antes do ventre. Então Deus estava a manifestar-se usando esses profetas. Agora, quando você vem para o Novo Testamento, Gálatas capítulo 1, o que Paulo descreve sobre o Evangelho. E ele começa ali no capítulo 1, versículo 8, dizendo que mesmo se um anjo descer do céu anunciando outro Evangelho, que seja anátema. Porque o Evangelho está acima do Velho Testamento e da lei. O Evangelho é poder do alto.
O Evangelho é o próprio Espírito Santo sendo manifestado dessa forma plena, não mais apenas sobre o homem, não em cima do homem, não apenas uma inspiração, não apenas uma manifestação de fora para dentro, não apenas o assim diz o Senhor, como se isso fosse pouca coisa. Isso foi uma grande coisa. Como Paulo vai dizer bem isso sobre o ministério que é segundo o Espírito e o ministério que é pela lei, operando a morte. Porque a lei nos mata uma vez que ela não encontra um homem perfeito. E isso parece embaraçoso quando você vê, por exemplo, Enoque sendo levado ao céu. Elias também foi levado ao céu. Agora perceba, em Apocalipse capítulo 5, não há ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo dela que seja digno da redenção. É exatamente por isso que no capítulo 3 de João, Jesus vai dizer que ninguém subiu ao céu. Do qual céu Jesus se refere? Dessa glória do Pai, que somente Ele tinha. Por isso que nós voltamos a Hebreus 1. Agora, através do Filho, Deus fala não somente naqueles últimos dias, mas nos nossos dias, e enquanto houver dias, Deus, quando envia seu Filho, o seu Filho é o único que tem um ministério perfeito. Jesus Cristo traz o ministério segundo a ordem de Melquisedeque. É necessário esquadrinharmos e entendermos quais os significados dessas coisas. Vamos efetivamente esclarecer melhor tudo isso. Hebreus 1 conecta-se também com Efésios 4:11. Aquele que estava acima de tudo, ele desce às partes mais baixas e então ele retorna para o alto. Isso representa Deus deixando a glória e vestindo-se da morte, que é a carne, derramado na morte para vencer a morte. E a vitória sobre a morte é a ressurreição, a qual é em glória. Ressuscitado em glória, ele pode aparecer e desaparecer. Ele pode se manifestar naquela forma corpórea como apareceu a Tomé. E ele pode aparecer como apareceu a Paulo, de forma invisível, como a luz. Cristo glorificado. E essa forma glorificada é a promessa, porque essa forma glorificada é o máximo de Deus. É a glória máxima, o lugar mais alto. A sua manifestação a Paulo aponta para isso. Por isso que é Paulo quem vai trazer essa profundidade do Evangelho. Cristo em vós, esperança da glória. Mas vejamos em Efésios 4:11, são dons. Quando dizemos que Deus tem pastores e profetas no Novo Testamento, precisamos nos atentar para que não confundamos as coisas. Nós não podemos ter um Moisés novamente. Isso é um regresso. De Moisés nós avançamos para Cristo. Do ministério da lei, nós passamos ao ministério da graça. O ministério agora é do Espírito. E pastor é dom. Do mesmo modo que profeta na nova aliança é um dom. Ainda que vejamos em Atos capítulo 13, Ágabo sendo um profeta e profetizando. Aquela passagem ali em Atos 13, quando Ágabo diz sobre aquelas roupas de Paulo, o varão de quem pertence essas cintas,
descerá a Jerusalém e sofrerá, será chicoteado. Ágabo traz essa profecia sobre quem era o dono daquelas cintas. E Paulo se põe de pé e declara que as cintas eram dele e que ele estava pronto não somente a sofrer, mas até a morrer pelo nome do Senhor. Ágabo é apresentado ali como um profeta. E de fato o foi. Não um profeta do Velho Testamento, mas um profeta do Novo. E qual a diferença? A diferença é que Ágabo era por um dom, o dom da graça, um dom profético, não mais um homem para um determinado tempo, como assim foi no Velho Testamento. Moisés, Josué, e aí vai, Juízes, Deus sempre usando os homens. Hebreus capítulo 1 encerra o ministério do homem. É uma escritura fatal para entendermos que Jesus está vivo. Criarmos profetas do Velho Testamento é anularmos o ministério do Espírito. Jesus Cristo está vivo em um sacerdócio eterno. Os profetas morrem e passam. Ágabo passou, Paulo passou, Pedro passou, todos os homens passam, mas Jesus Cristo é o mesmo. Hebreus 13:8. Como vamos encontrar então ministérios de anjos e homens? Isso é regressão da fé. A fé não pode regredir. De modo que, se eu trago uma regressão da fé, eu estou trazendo religião. Eu estou trazendo o velho pacto de novo. O Novo Testamento é perfeito. O sangue de Jesus tira o pecado, cria, gera um novo homem. E esse novo homem é o mesmo Cristo. O Espírito Santo não substitui Cristo como um homem está para fazer. O ministério do homem é um meio. O sacerdócio arônico é um meio. Deus está acima, o sacerdote aqui, e aqui está o povo. Então, medianeiros, mediadores. Isso passou. Jesus Cristo, Ele desce, faz o sacrifício, e o seu sangue nos redime. O seu sangue nos dá acesso direto ao Pai. A nova criatura é amada. A velha criatura é inimiga de Deus. Mas a nova criatura, esse novo homem é amado do Pai. E o mesmo Pai desce para fazer morada. A comunhão agora é perfeita. E essa comunhão agora em Cristo não pode ser quebrada, porque não é na terra adâmica, não é no velho homem, não é no templo, mas é no verdadeiro tabernáculo de Deus para com os homens. É no novo homem aonde habita justiça e paz. É no verdadeiro templo do Espírito Santo. Essa nova aliança, ao mesmo tempo, é o reino de Deus. Jesus Cristo está vivo. E o melhor nome para nós pregadores é ser discípulo e declarar com ousadia que o pregador é o Espírito Santo conforme a promessa. Jesus Cristo prometeu, naquela hora não falará vós, mas o Espírito Santo falará em vós. Atos 2 não era Pedro, mas era o Espírito Santo em Pedro. A covardia de Pedro e dos demais apóstolos em achar gostoso aquele convívio com os sacerdócios judaicos colocaram eles em um modo adormecido para fazer uma crítica mais suave. Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos estavam no comodismo. Leia Atos, do capítulo 2 ali ao 5, ao 6, e veja se isso não é verdade. Por mais que o Espírito estivesse operando entre eles, eles estavam caladinhos com relação ao judaísmo.
eles estavam se embaraçando. E aí é necessário Estevão, no capítulo 7 de Atos. Estevão, ali sim, é a boca de Deus. Estevão leva a palavra que Jesus havia dito: começai em Jerusalém até os confins da terra. Ide, indo, é algo constante. Veja isso atualizado para os nossos dias, aonde os sacerdotes, homens de Deus, homens que têm os dons do Espírito, amam a política humana e ficarem parados em um CNPJ, em uma organização, não manifestando o organismo vivo, negando que a igreja é única, amando essa glória, amando essa autoridade do Estado de terem templos. Uau, o templo traz um conforto, mas o Altíssimo nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. O Altíssimo sempre habitou em Cristo, no Filho amado. E esse Filho amado foi multiplicado. O Novo Testamento traz a confirmação dessa promessa. Neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei seu Deus. Isso é plenamente Efésios capítulo 2. A família de Deus. Por um mesmo Espírito nós temos acesso. Através do sangue, temos acesso ao mesmo Espírito. O sangue porque tira o pecado. O sangue porque gera o novo homem. E o Espírito é o mesmo Espírito Santo, mesmíssimo e único Espírito Santo. O reino de Deus é governado por esse Espírito. E o Rei é Cristo, entronizado no seio da sua igreja. Essa nova aliança é Deus no homem, é Deus em nós. Não há espaço para uma regressão, trazer a ideia de um profeta para uma determinada era. É a mesma coisa que voltar ao velho pacto, colocar Moisés por um tempo, colocar João Wesley, Martinho Lutero, qualquer que seja o homem de Deus, como algo da velha aliança. De fato, eles foram homens de Deus, eles tiveram o dom do Espírito, me referindo especificamente ao Novo Testamento, a Lutero, Wesley e todos esses homens de Deus, mas eu não posso colocar isso confuso e pervertido. Apocalipse nos mostra que os 7 anjos, as 7 taças, as 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus, tudo isso está falando de uma coisa só. Não olhemos para anjos, não vamos crer em anjos. O Evangelho é Cristo vivo, é aquele que anda entre os 7 castiçais, é o Filho do Homem, é o mesmo Deus, é o tabernáculo perfeito, é puramente Efésios 1:10, céus e terras congregados em Cristo. Por mais que a gente pudesse entender e ver a ideia de Miguel, a Gabriel e todas essas hostes celestiais e anjos, quando nós vemos Cristo, tudo isso desaparece, porque Ele é digno. Não são anjos, não são outros seres, mas esse ministério e mistério nos é revelado. Deus em Cristo, o
mistério de Deus foi revelado. Cristo em nós. Esse mistério está em nós. Olhar para Cristo era ver o Pai. Olhar para a igreja é ver Cristo. Esse é o grande mistério. João 14:20. Estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Esse ministério de Cristo redime o homem. O tempo passa e a eternidade está plenamente sendo manifestada em Jesus Cristo. Deus te abençoe nesse precioso nome. Amém.